Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quarta-feira, 27 de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver: municipários decidem suspender paralisação em Porto Alegre, mas seguem em estado de greve devido às modificações aprovadas pelos vereadores no plano de carreira da categoria. Na série de reportagens especiais sobre a água, você confere: Lago Guaíba fornece 100% de água tratada para moradores de Porto Alegre, mas sofre com um problema de poluição. Esporte: Inter deve colocar reservas no jogo desta noite contra o Novo Hamburgo. Já pelo lado tricolor, com portões fechados, Renato vai definir o time para jogar contra o Juventude nesta quinta. E ainda, confira a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Rio Grande em Movimento desta quarta-feira falando sobre o Aeroporto Salgado Filho. Ampliação da pista e mais voos internacionais. Esses são alguns dos planos que o grupo alemão Fraport tem para o aeroporto internacional aqui na capital dos gaúchos. A Fraport, empresa que administra o aeroporto, já investiu 800 milhões de reais no Salgado Filho e metade das obras de ampliação já foi encaminhada. Algumas mudanças poderão ser vistas a curto prazo. Agora em abril, por exemplo, o embarque nacional deverá ser feito no 3º piso do complexo. Já em julho, o novo edifício garagem deve ficar pronto, totalizando 1.050 novas vagas. As obras de ampliação da pista têm conclusão prevista para o final de 2020. 932 famílias que moram nas proximidades do aeroporto precisarão ser retiradas ainda neste ano para não ocorrer atrasos no cronograma. Até 2021, a Fraport ainda vai investir cerca de R$1 bilhão no Salgado Filho. Em homenagem ao aniversário da capital, que foi comemorado ontem, moradores e visitantes poderão chegar mais perto de um dos maiores símbolos do gaúcho, que é a Estátua do Laçador. Olha só. Para ver de perto a obra que homenageia o gaúcho, foi instalado um andaime no entorno do monumento. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura vai contar com uma equipe no local para apresentar a história do ponto turístico aos visitantes. O processo de restauração do laçador vai acontecer este ano e o monumento poderá ser colocado em outro lugar da cidade. A obra de Antônio Caringe foi criada em 1954, tendo como modelo o ícone da tradição gauchesca Paixão Cortes. As visitas vão até o dia 31 de março, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Muito bem, a gente segue falando sobre a programação da semana de aniversário de Porto Alegre. Porque além de visitar o Laçador bem de pertinho, as atividades são extensas. Hoje mesmo é o Dia Mundial do Circo e agora acontece uma performance com artistas circenses na zona norte aqui da capital. E a nossa repórter Manuela Veiga está acompanhando tudo bem de pertinho. Manu, em que ponto da cidade tu anda? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Marcele. Boa tarde a todos que acompanham o Rio Grande em Movimento. E eu tô aqui na zona norte da capital, num ponto de grande movimento aqui dessa região da cidade, aqui no Triângulo da Assis Brasil. Porque daqui a pouquinho, já, nós teremos uma mega apresentação dos artistas do circo aqui da Associação do Rio Grande do Sul, que também está com esse projeto em parceria com o pessoal do SESC e da Prefeitura de Porto Alegre, que está fazendo essa programação super ampla para, é claro, atrair olhares aí dos porto-alegrenses nessa semana de aniversário da cidade. Mas quem vai contar um pouquinho mais sobre esse projeto, que é o Cultura Viraliza, é a Rejane Borba Pereira, que é auxiliar de cultura do SESC lá do centro. Rejane, eu quero saber por que trazer todo esse imaginário do circo para o dia a dia tão corrido do porto-alegrense, que a gente sabe que é muito corrido, e principalmente aqui nessa região aqui do Triângulo, que há um movimento intenso durante todo o dia de trabalhadores. Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, esse projeto do SESC é um projeto para levar a cultura para toda parte aqui em Porto Alegre, como um carinho para a cidade. E essa semana a gente aproveitou, como é a Semana de Porto Alegre e como é o Dia Mundial do Circo, nós fizemos essa parceria com a Prefeitura, e também com a Associação de Circo. E vai ser do dia 25 até o dia 31, várias ações, várias apresentações de circo.
né? Sendo que o dia 31 a gente encerra com um grande cortejo. É uma forma de usar o nosso propósito, que é o propósito do SESC, de cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes. Então, levando a cultura para toda parte, né? Sendo que a cultura ela é aberta para todos, né? É uma forma de um carinho mesmo com a cidade, com os porto-alegrenses. Então, esse projeto é um projeto migratório e uma série de outras apresentações também vão estar acontecendo, né? Referente ao aniversário, outras performances. Conta um pouquinho pra gente. Isso, durante essa semana teremos essas performances em vários locais, inclusive na Ilha da Pintada, teremos uma apresentação de circo e após isso a gente pretende continuar com esse projeto, mas com outras apresentações artísticas. Então, justamente isso, para trazer mais a levar, na verdade, a cultura a quem às vezes não vai até o teatro, que não vai até os locais fechados que a gente faz as nossas apresentações. E muito importante trazer esse ideal do circo na correria do dia a dia, que a gente sabe, né? O gaúcho trabalha muito, a gente sabe aqui que o nosso povo é trabalhador, é um povo ativo, proativo no seu dia a dia de trabalho. E falar um pouquinho, por que desse ideal imaginário tão bacana, tão bonito, né? Fundamentado historicamente, aí no seu viés artístico, com a música, com a dança, né? Com malabares, pra rua, pro dia a dia. É uma forma realmente de levar carinho mesmo, né, para a população. A gente vê aqui, por exemplo, esse aqui é um ponto que as pessoas elas estão sempre de passagem, sempre com pressa e realmente é um momento delas se divertirem, delas verem algo diferente, que é o lúdico mesmo, né, o circo que traz toda essa emoção, né, às vezes relembra a infância, né, da época que a gente ia até o circo. Hoje a gente vê mais apresentações de rua mesmo. O grupo que está apresentando aqui apresenta normalmente na rua. Então, é uma forma realmente das pessoas participarem também, né? Delas conhecerem ou relembrarem um pouco esse trabalho, né? Que é tão importante para a arte, né? E a correria é tão grande, até passou alguém aqui na frente da gente, a correria é tão grande, justamente essa proposta é para aí deixar um pouco o pessoal mais tranquilo, mais aliviado. Fala, Marcele. Manu, e as pessoas estão passando por aí surpresas, porque é um ponto de muita movimentação, né? Tem bastante gente pegando ônibus por aí. Como é que tá esse clima? O clima aqui tá bem tenso, né, Marcele? A gente até acabou de ver aqui, a gente viu uma porto-alegrense passando pela frente, porque realmente, como a Regiane falou, o nosso dia a dia é de muita correria. Aqui o movimento tá bem intenso, realmente, o pessoal circulando bastante, pra lá e pra cá. É dia de jogo, depois eu vou trazer mais informações sobre isso. E já estou aproveitando o gancho para lembrar todo mundo que até às 4 horas da tarde a gente tem o Dia do Agente lá em frente, né, ao Mercado Público, no Largo Glênio Pérez, que o pessoal da EPTC vai estar passando orientação, vai estar promovendo essa ação bacana. E também, Marcele, hoje, a partir das 8 horas da noite, nós teremos o Prêmio Açorianos, entrada franca lá no Teatro Renascença, a partir das 8 horas. Marcele, daqui a pouquinho eu já volto com mais detalhes, mais novidades. O pessoal tá aquecendo aqui, então tá todo mundo convidado a vir aqui pro Triângulo da CIS Brasil a conferir essa apresentação de pertinho. Ou você compartilha aí, né, o nosso programa nas redes sociais e mostra para todo mundo na internet a nossa proposta aqui hoje, nesse dia especial em comemoração ao aniversário de Porto Alegre, Dia Internacional do Circo. Já falei demais, Manu Veiga, para vocês no Rio Grande em Movimento. Marcele, é contigo. Tá certo, então muito obrigada, Manu, trazendo todas as informações aí desse Dia Mundial do Circo. E ela tá lá na Zona Norte de Porto Alegre, depois a gente conversa mais um pouquinho sobre esse dia, mas agora a gente muda de assunto. O Guaíba, ele fornece 100% de água tratada que chega aos moradores de Porto Alegre. Porém, mesmo com o tratamento, a substância do lago ainda é muito poluída. O que será necessário para sanar esse problema? Esse é o assunto da reportagem de hoje, da nossa série especial sobre a água. Passear na orla do Guaíba, encontrar os amigos, tomar um chimarrão, fazer exercícios, andar de bike ou só relaxar na grama. Opções não faltam para aproveitar a beleza de um dos cartões postais de Porto Alegre. Porém, nem tudo é formado por beleza aqui. Próximo ao Guaíba, o que não falta é lixo, tocos de cigarro, pedaços de plástico, sachês de condimentos, até uma bomba de chimarrão, todos jogados no chão. Enquanto isso, a lata de lixo mais próxima está praticamente vazia. A pessoa tem que ter um conhecimento de higiene, idoneidade com relação à higiene, né?
É como o lixo, joga o lixo no chão aí, alguém vai ter que juntar, então, né? É uma coisa que cada um fazendo sua parte ajuda um tanto, né? Essa população é a mesma que também gera esses impactos, ou seja, a gente tira a água do mesmo lugar que a gente despeja os nossos esgotos. O lago cobre uma área de 496 km², que começa na ponta da usina do gasômetro, em Porto Alegre, e percorre 50 km até a Laguna dos Patos. Ele é formado pelos rios Jacuí, dos Sinos, Caí e Gravataí, além de receber também as águas dos arroios situados às margens, percorrendo o Planalto Médio, a Serra e a região metropolitana. Uma área de drenagem que corresponde a 1/3 do território do Rio Grande do Sul. A água que chega aos moradores de Porto Alegre vem do Guaíba. A captação da substância bruta é feita em 6 pontos aqui do lago. Mas será que todo mundo sabe a origem dela? Não, eu tinha ideia, assim, porque tem uma estação de tratamento ali, né? Não sabia. Eu não sabia disso. Mas... Ela tem um gosto ruim, sabe? Chega a época que ela tem gosto ruim. Até eu tô comprando água pra gente consumir, tomar um chimarrão, um café. Ela fica com aquele gosto. Mas aí eu digo, ai meu Deus, será que a gente tá consumindo alguma coisa que não é tratada, né? Porque eles dizem que não tem problema, que não vai fazer mal para ninguém, mas saber. Apenas 62% dos esgotos de Porto Alegre são tratados, ou seja, mais de 500 mil moradores da capital gaúcha sofrem com este problema. O Leonardo é engenheiro ambiental e fez um estudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o suporte da Universidade de Geórgia, dos Estados Unidos. O trabalho trata justamente dos percalços que o lago tem ainda pela frente. Foram coletados sedimentos entre 10 a 15 centímetros de 27 pontos do Guaíba. A gente analisou dados de quase 10 anos de análise de sedimento e água no delta de Jacuí, na foz dos rios formadores, que é de onde entra grande parte dessa água, e também, ou melhor, entra toda essa água e também grande parte dessa poluição. E ele nos mostrou que ao longo de 10 anos essa poluição não vem reduzindo muito, exceto para alguns metais que foram utilizados, metais muito tóxicos utilizados ao longo dos anos, como chumbo e mercúrio, mas também ele sofre um grande problema, talvez que principalmente de um problema que na verdade é um dos mais fáceis de solucionar, que é a falta de tratamento de esgotos. Outro dado é que a sujeira que contamina a água vem dos pneus que circulam nas ruas porto-alegrenses. Os chamados novos vilões são o zinco, o cobre e o cádmio. O arroio dilúvio, que sofre também um grande problema por uma falta de um adequado tratamento de drenagem urbana, sofrendo o impacto de muitos carros, milhares de carros que passam diariamente e que não há qualquer tratamento. Essas águas, quando chove, caem diretamente no dilúvio e do dilúvio vai para o Guaíba, que é o lago de onde sai toda a água que abastece Porto Alegre. Então, são múltiplos problemas que acabam se juntando no mesmo lugar. Nem tudo está perdido. Além de ações educacionais e conscientização, outra forma de contribuir para diminuir o impacto ambiental da poluição é aproveitar a água limpa da chuva, por exemplo, através de melhorias domésticas. Algumas ações estão sendo feitas no sentido, em uma escala pequena, pessoas estão botando calhas em casa, gerando pequenos reservatórios de água da chuva, reaproveitando. Algumas indústrias começam a fazer isso também. Eu lá em casa tenho uma calha com um tonelzinho, então aquela água eu alimento a minha grama, boto na minha horta. São ações pequenas, pontuais, que cada um pode também adotar e não depender apenas do poder público numa escala maior. Muito bem, e nós agora vamos a um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta, ainda tem muita informação aqui no Rio Grande em Movimento. E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDCTV Digital. E claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E agora a gente fala de previsão do tempo. Hoje o dia amanheceu nublado aqui na capital dos gaúchos, com um pouco de chuva, e a tarde deve continuar com instabilidade. Em algumas regiões o sol aparece, então vamos conferir como ficam as temperaturas.
Em Porto Alegre, o dia segue instável. A mínima registrada foi de 15 graus e a máxima não deve ultrapassar os 26 graus. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, a tarde será de tempo nublado, podendo chover a qualquer hora. Mínima de 15 e máxima de 21 graus. Já no Norte Gaúcho, em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 13 e 25 graus. Em Rio Grande, no litoral sul do estado, sol com muitas nuvens durante o dia, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Já em Santa Maria, na região central, a amplitude térmica é de 11 graus. Não chove na cidade e as temperaturas variam entre 14 e 25 graus. E os municipários de Porto Alegre decidiram suspender a greve da categoria a partir de hoje. A decisão foi tomada nesta terça-feira em uma Assembleia Geral. O projeto que altera o plano de carreira dos servidores foi aprovado nesta semana na Câmara aqui da capital. Confira. Depois de 2 dias de mobilização e 14 escolas sem aula aqui na capital, a diretoria do Simpa decidiu por suspender a greve dos municipários. O movimento protestou contra a aprovação do projeto que altera o plano de carreira dos servidores. 12 unidades de saúde também tiveram os serviços afetados por conta do manifesto. Esta servidora pública votou em assembleia pelo fim da manifestação. Agora os municipários devem voltar ao trabalho para que o serviço seja normalizado. Novas estratégias devem ser arquitetadas pela categoria nos próximos dias. Organizar, se reestruturar, né? A greve é um movimento, é um momento, né? Para esse momento, agora, a gente precisa voltar para os locais de trabalho, conversar com os colegas e pensar outras estratégias que estão nos demandando como categoria. Segue então falando sobre esse assunto. Foram 2 dias de greve, houve a votação, mas hoje os municipários já voltaram ao trabalho. Para entender um pouquinho melhor sobre tudo isso, a gente conversa agora com Alberto Terres, que é diretor-geral do Simpa. Muito boa tarde, Alberto. Boa tarde, Marcele. Boa tarde aos ouvintes do Rio Grande em Movimento. Explica para nós, então, qual foi a decisão, qual foi o motivo que fez vocês voltarem, então, a trabalhar nesta quarta-feira, mas vocês seguem em estado de greve, é isso? Perfeitamente. A categoria decidiu ontem, né, através de uma assembleia, né, de nós suspendermos esse movimento paredista e continuarmos em estado de greve, que é uma condição política de permanente mobilização da categoria, né, discutindo todos os ataques realizados pelo prefeito Marquesan contra a categoria desde 2017. Nós lamentamos muito a forma com que foi aprovado esse projeto, porque é um direito constitucional a mobilização, o protesto, o contraditório. Infelizmente, o prefeito Marquesan não ouviu a categoria no ano de 2018, não ouviu o sindicato e nem em momento reuniu conosco e transferiu para a Câmara de Vereadores este debate sobre os projetos que atacam os servidores. No entanto, na Câmara de Vereadores, nós só tínhamos a oportunidade de ingressar nos dias de debate com 115 servidores, ou seja, o espaço que é a Casa do Povo, nós não tínhamos condições de acessar para dialogar. Tivemos que ingressar com uma ação na Justiça para conseguirmos, no último dia 21, uma audiência pública onde nós pudéssemos, né, apresentar aos vereadores da base do governo, os vereadores da oposição, a nossa visão sobre a realidade da Prefeitura de Porto Alegre e também as condições de trabalho dos servidores. No entanto, parece-me que, né, não adiantou de nada esta apresentação, porque sofremos uma derrota de 24 a 12 votos e, para além desta derrota, nós fomos recebidos, né, com muita violência por parte, né, dos órgãos de segurança, que foi da Guarda Municipal e também da Brigada Militar. Tivemos 9 colegas que foram para o Hospital de Pronto-Socorro com ferimentos com bala de borracha, agressões com cacetetes e, inclusive, por parte da Brigada Militar, né, uma ação extremamente criminosa na nossa visão. Porque ao utilizar essas armas, né, de não letais, que é no caso esse tiro, né, com bala de borracha, a técnica, né, aponta para que, ao ser utilizada, deve ser utilizada apenas da cintura para baixo. Nós tivemos 3 servidores com ferimento de bala de borracha no rosto, ou seja, eles atiraram na cabeça dos servidores. Um dos servidores pegou na testa, o outro acima da pálpebra, o outro mais abaixo. Então esta, né, foi para nós uma ação extremamente criminosa e nós somos servidores públicos.
Nós é que executamos as políticas públicas da cidade. No entanto, estamos sendo atacados violentamente, né, desde 2017, sem a mínima possibilidade de discutir um plano de carreira que atinja todos os servidores, 100% dos servidores, e somos 25 mil servidores entre aposentados e servidores da ativa. Pois é, agora para quem está em casa entender um pouquinho o projeto que foi votado e foi aprovado, o que de fato modifica no plano de carreira de vocês? Quando um servidor ele assume a condição, de servidor público que faz um concurso, tem determinadas regras, né, através do edital. Então ele olha o edital, diz, bom, isso me serve, serei servidor público naquelas regras. E tem um plano de carreira. E neste plano de carreira tem algumas vantagens, que são progressões, né, que são, né, outras vantagens dos servidores que ele assume. Uma delas, por exemplo, são os chamados regimes. Nós fazemos o concurso para 30 horas e somos chamados para fazer 40 horas. E aí recebemos uma gratificação para essas 10 horas a mais. E aí tem a incidência da reposição da inflação sobre esse valor. O que aconteceu agora com essa modificação é de que esse valor será transformado em uma parcela individual e sobre ele, né, será colocado apenas a reposição da inflação. Ele fica quase que congelado isso, né? E mantendo a RTI, o prefeito tem a possibilidade de, né, colocar um outro percentual, que pode ser 2%, 3%, 4% ou 5%. Nós tínhamos ali os nossos avanços, que nós ganhávamos 5% a cada 3 anos, ele inverte. Agora é 3% a cada 5 anos. As gratificações de 15%, 25% ao longo da carreira, que é um incentivo ao servidor, porque hoje tu faz concurso para professor, tu tem que ficar permanentemente te qualificando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, e a prefeitura não faz esse pagamento para o servidor, ele faz essa qualificação, né, digamos, com recursos do seu próprio bolso, do seu salário, né? Ele acabou com essa gratificação, ou seja, não existe nenhuma vantagem dos servidores hoje para continuar, inclusive, na prefeitura. E as condições orçamentárias e financeiras da prefeitura, elas não estão nessa situação calamitosa como o prefeito aponta aí na imprensa e para a própria Câmara de Vereadores. O que o sindicato e também todos os municipais pretendem fazer a partir de agora? Vocês vão tentar reverter, modificar, tentar fazer alguma coisa, conversar novamente com os vereadores, com a prefeitura, com o prefeito? A nossa assessoria jurídica já está avaliando artigo por artigo do projeto que foi aprovado na Câmara de Vereadores, porque nosso entendimento, assim, de pronto, né, tem duas irregularidades, né, do ponto de vista legal. Uma que ele fere o princípio da estabilidade financeira, ou seja, nós temos servidores que ingressaram no serviço público há 5, 10, 15, 20 anos, e um exemplo, né, e fizeram um financiamento da casa própria em 20 anos, e que agora esta remuneração, né, ela será rebaixada. E a outra é sobre o princípio da irredutibilidade de salário. Nós teremos uma redução na nossa remuneração. Então ingressaremos em nome da categoria com ações judiciais questionando o projeto e vamos continuar, né, solicitando aí reuniões com o prefeito para tratar inclusive da nossa database que deverá ser em maio, assim. Estamos mobilizados, vamos continuar mobilizados para fazer esse enfrentamento a esse ataque virulento contra os servidores municipais de Porto Alegre. Perfeito. Muito obrigada, então, pela participação, Alberto Terres, que é diretor-geral do Simp, e a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação de vocês aqui no Rio Grande Movimento. Obrigado. E agora a gente volta, então, para as ruas da capital, nesse Dia Mundial do Circo, para conversar novamente com a repórter Manuela Veiga. Eu não sei o que ela está aprontando por agora. Manu, onde é que tu tá? Conta um pouquinho o que está acontecendo por aí. Oi, Marcele. Pois é, né? A nossa equipe de reportagem está sempre aprontando aqui pelas ruas e hoje é dia de diversão, é dia de circo e ainda de comemoração aos 247 anos da capital. Mais uma vez, boa tarde para todo mundo que acompanha o Rio Grande em Movimento, a nossa programação aqui pela sua RDC TV. E agora, quem vai dar entrevista para a gente, conversar um pouquinho com a nossa equipe, é o Gabriel Borba, que é o diretor aqui da Associação de Circo do Rio Grande do Sul e também artista de circo já há mais de 10 anos. E, Gabriel, boa tarde. Mais uma vez, quero que tu fale um pouquinho, ele já estava me contando aqui anteriormente, tá, gente? Mas eu quero que tu fale mais uma vez para a gente a importância desse tipo de
iniciativa aqui nas ruas da cidade e como é que foi pensado tudo isso para ser colocado em prática aqui no Triângulo da Assis Brasil, que é onde nós estamos ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Primeiro é um prazer de estar aqui na RDC TV compartilhando um pouco dessa ação, né? Que é uma parceria do SESC com a Associação de Circo do Rio Grande do Sul, né? Que essa associação ela surgiu no final do ano passado e é uma das nossas primeiras ações de massa, né? Com circo. Então é um prazer a gente estar conseguindo trazer essa linguagem que vem se transformando ao longo dos tempos, né? Hoje em dia a gente não tem o circo só debaixo da lona, né? A gente tem outras produções em circo também, a gente tem as apresentações na rua, a gente tem as apresentações em teatros, né? Nós temos diversos tipos de produções de circo. E essa especificamente, né, que se chama Suspensão, né? Com a Fernanda Bertoncello, o Gabriel Ribas, o Luiz Cocolicho e o Vinícius. É uma performance contemporânea de circo, né? Foi uma pesquisa, né, dentro de sala de ensaio, dentro de uma oficina de criação, no qual foram pesquisados partindo de jogos de malabarismo, né, trabalhando alguns conceitos de equilíbrio com os objetos, de lançamento, de janelas, né. Então é o trabalho nessa relação do corpo com o objeto, né, qual é a potência do objeto de criar movimento, né, diferente daquela produção do circo de lona, né, que tem uma outra proposta, né, e tem essa espetacularidade na sua essência, né. E uma coisa muito importante pra gente, enquanto associação de circo também, né, tá possibilitando, né, e tá mostrando aqui para a sociedade porto-alegrense, né, fomentar esse tipo de produção para o porto-alegrense e também colocar no cardápio dele as produções de artes cênicas, né. A gente aqui é do circo, né, e hoje é o Dia Nacional do Circo e o Dia Nacional do Teatro, então assim, vão ao teatro, né? Vão prestigiar as produções aqui de Porto Alegre, né? E isso é uma das funções da Associação de Circo, fomentar também essa formação de público, de plateia, né? Para cada vez mais as pessoas estarem indo aos teatros, estarem indo aos circos, né? Estarem indo aos festivais, né? E consumindo a produção aqui da cidade. A gente sabe que Porto Alegre, no âmbito federal, tem uma referência muito grande culturalmente, né, Gabriel? Nós somos aqui conhecidos no país inteiro e fora do país pelo nosso potencial de artistas, dançarinos, enfim, mas ainda em tempos de correria falta esse incentivo. Qual é a reflexão que vocês fazem ainda mais em unir essas datas? Eu acho que não é por um acaso, né, que a própria Associação de Circo, né, que é uma entidade aí para estar pautando, né, melhorias, né, para o mundo do trabalho do circo, surgiu num período político muito conturbado, né. A gente sabe que está tendo quase uma caça aos artistas, né, isso representado pela atual gestão do governo federal, né. E isso é bem problemático, assim. A gente está num movimento também de não só resistir a esses ataques, né, que é um ataque ideológico também, que é de pensamento, né, de construir essa ideia de que o artista é vagabundo e não um trabalhador, né, e nós somos trabalhadores, né, e a gente quer cada vez mais ter condições para a gente desenvolver o nosso trabalho, né. Então é complicado, a gente trabalha em redes, né, a gente redes colaborativas para conseguir resistir, conseguir produzir, mas a gente quer avançar também, a gente quer avançar para essa produção, né, a gente não quer ficar só na defensiva, mas a gente quer avançar, e essa ação e essa parceria com o SESC é fundamental. O SESC é uma das principais entidades no Brasil de fomento à arte, né, e o SESC tem que continuar forte como está, né. Com certeza, e a gente tem que continuar divulgando isso para incentivar, chamar o pessoal, ainda dá tempo, o pessoal pode vir aqui para o Triângulo da Assis Brasil, participar, conferir essa apresentação de pertinho. Marcele, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Quer saber mais alguma coisa aqui que a gente está aprontando? Eu quero saber se tu vai voltar fazendo malabarismo aqui para a TV. Ai, gente, eu acho que sim, de repente. Será que eu tenho bastante habilidade aí, coordenação motora? Olha, gente, eu fiz balé clássico durante muitos anos, mas acho que eu já tô meio enferrujada, né? Então eu prefiro ficar assistindo, fazendo reportagem. Tá certo. Então daqui a pouco a gente volta de novo contigo para saber um pouquinho como é que tá o trânsito aí pela zona norte da capital. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, porque depois a gente vai saber as informações do esporte. Então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para saber um pouquinho sobre as informações do esporte que chegam com João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo. Tem rodada hoje do Campeonato Gaúcho, 9h30 da noite. O Internacional recebe na sua casa um Novo Hamburgo, mas tá difícil descobrir esse time colorado. O repórter Guilherme Paz acompanhou o último dia, antevéspera do Internacional, e está nos contando um pouquinho desse time colorado que vai pegar o Noia.
a vaga na semifinal já é uma questão de realidade. Acho que esperamos que tudo corra bem, que possamos fazer uma grande partida e tem um outro jogo ainda no fim de semana. Mas calma, Inter e Novo Hamburgo jogam hoje à noite no estádio Beira-Rio pelo jogo de volta das quartas de final. O Colorado, sim, conseguiu uma boa vantagem. 2-0 no primeiro jogo no estádio do Vale. E agora a gente tem um 2-0 e tem que entrar firme, forte, não tem outra alternativa, porque o futebol também muito é mental, é você estar com a cabeça boa. A prova que a concentração é máxima para o confronto é que o Oder Hellmann fechou novamente o treino no estádio Beira-Rio. Apenas 15 minutos de imagens iniciais e não divulgou a lista de relacionados para a partida. Vamos ver o treino hoje? Bom? Sim, Sobis, mas o que deu para ver foi apenas o aquecimento. Não vamos ver o treino? O treino mesmo não deu para ver. Mas a tendência é que dos jogadores que iniciaram como titular no último sábado, apenas Marcelo Lomba e Nico entrem em campo entre os 11 titulares hoje. Eu acho que no geral tá bom para todo mundo, né? No decorrer no possível, né? O professor tá podendo rodar, tá fazendo com que todos joguem. E claro, para que todos joguem, quem entra tem que render, né? Porque também não adianta você botar para rodar e quem entrar não jogar bem. Então todo mundo tá jogando bem, que dá mais tranquilidade ao treinador a fazer isso. Na noite de hoje o respeito é máximo. Do outro lado, o Novo Hamburgo tem uma equipe experiente e que pode surpreender. Principalmente para alguma surpresa que pode vir, né? Para que nada nos pegue desprevenido. E com seriedade, independente do horário do jogo, do público que vem, nós temos que focar na nossa cabeça que o jogo é importante e que nós temos que concretizar o que foi feito no fim de semana. O Internacional está com o pé na semifinal, mas tem que garantir, não é tão fácil quanto a missão do Grêmio. Aliás, a missão do Grêmio que é uma barbada, vamos combinar, né? Não vai perder de 7 para o Juventude, não tem como. Já está na semifinal tricolor, mas entra em campo, tem que cumprir o protocolo e tem alguns bastidores também. Só que o Grêmio já está olhando qual vai ser seu adversário na próxima rodada. Quem nos traz as últimas do tricolor é o repórter Pedro Oliveira. Depois de uma goleada contra o Juventude, o Grêmio já se vê classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Com 6 gols de saldo, mesmo com um verdadeiro desastre no jogo da volta, o tricolor deve estar na semifinal. Mesmo assim, o dilema fica justamente para a semifinal. Com o tricolor passando, deve enfrentar o vencedor de São Luís e São José, onde o primeiro jogo foi 0-0. Enfrentando o São José, jogaria em Porto Alegre, mas no gramado sintético do Passo da Areia. Enfrentando o São Luís, jogaria em grama natural, mas teria que enfrentar uma longa viagem até Ijuí. Mas o dilema não é apenas no adversário da semifinal. No ataque, Renato também tem um dilema, com Everton, Luan, Marinho, Montoya, Tardelli, Viseu, Alisson e Pepe. O treinador conta com 8 jogadores para apenas 4 posições. Amanhã, contra o Juventude, será o primeiro jogo de Renato depois de inaugurar a sua estátua. Ele se junta a um grupo seleto de ídolos que receberam estátuas vivos. Este grupo conta com Romário, Pelé, Zico, Zagallo, entre outros. Para o tricolor, este é apenas um passo adiante em marcar ainda mais o nome do seu maior ídolo da história no clube. É a vida do Grêmio, que já fala em estátua, a semana é mais de comemoração, porque, com todo respeito ao Ju, não tem muito o que fazer. Tá certo, Marcele? Tá certo, obrigada, JB. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. Nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento. E olha, a Expoagro, a FUBRA, segue até amanhã no Parque de Exposições de Rio Pardo. A programação é toda voltada para a agricultura familiar. E a expectativa é que passem 100 mil pessoas pelo evento. Tecnologias para o campo. Este é o tema da 19ª edição da Expoagro. Quem passar pela exposição vai conferir um pavilhão da agricultura familiar e setores de animais e máquinas.
Só pelo número de edições já diz da importância, né, e da eternidade que ela deve ter aí nesse cenário. Então a importância disso aí, de nós celebrarmos a agricultura familiar, a questão da fumicultura, né, nós temos hoje aí a plantação de fumo em mais de 300 municípios do estado do Rio Grande do Sul. A expectativa do público para o evento de 2019 é de cerca de 100 mil pessoas. Recursos públicos do cofre do estado foram destinados à iniciativa. Aqui a gente vê uma belíssima estrutura pegando e recebendo os nossos produtores da agroindústria familiar, aonde o Estado também contribui com R$150 mil para pegar e atender e dar toda essa parte de infraestrutura. Além da exposição dos maquinários e dos animais, a Expo Agro é uma oportunidade de incentivar e abrir as discussões para o fomento do setor da agricultura do Estado. E as lideranças municipais, estaduais e federais discutindo os gargalos, as dificuldades e necessidades do setor agropecuário. E um advogado foi baleado ontem na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Depois de ter sido socorrido, ele acabou morrendo no HPS. A vítima foi identificada como Gabriel Pontes Fonseca, de apenas 28 anos. Ele teria sido atingido por 2 tiros na esquina das ruas General Lima e Silva e Alberto Torres. A suspeita é que o advogado tenha reagido a um assalto. Segundo a Brigada Militar, a vítima teria saído de uma agência bancária quando foi abordado por um criminoso que fugiu depois em uma motocicleta. O delegado que atendeu a ocorrência confirmou que Gabriel tinha R$900 e um celular dentro do bolso. E o crime é investigado como latrocínio. E a privatização das estatais Sulgás, CE e CRM seguem em pauta no debate público. E durante o Cruzando as Conversas desta terça-feira, os convidados debateram se esta decisão vai ou não passar por um plebiscito. Vamos assistir um trecho. E essa eleição onde o povo votou majoritariamente, ouviu o governador dizer... O povo votou majoritariamente a favor dos projetos que defendiam a privatização. Ouviu o governador Eduardo Leite. Em setembro, nós vamos mostrar esse áudio. Eu não consegui trazer hoje. Eu vou guardar. Porque tem que reportar. Essa é boa. Sim, porque vocês já colocaram meu áudio dizendo que ele prometeu. Essa é boa. E botaram assim, não é verdade. E nós temos o áudio ele prometendo na mídia que ele faria em 6 meses o plebiscito. Que ele sim defendia a privatização, mas queria perguntar para a população. É sobre isso que nós E ele garantiu isso. Isso foi ser citado. Isso foi dito à população e a população votou. A discussão pública se dá por agentes dentro do poder público e dentro dos sindicatos. Então dizer que ela vai ser consultada é mentira. Então a gente não pode usar esse argumento. Pelo amor de Deus, o mínimo que a gente tem que ter sentado aqui é honestidade intelectual. Honestidade na discussão. Qual é o processo de plebiscito que tu pressupões? Não, para discussão. Para discussão. Ele vai falar se ele quer ou não. Agora, a discussão pública não vai passar pelas pessoas que vão votar num plebiscito. Como não? Só se a gente não quiser. Não, eles não vão ouvir as 7 milhões de pessoas do Rio Grande do Sul. Tu lembras como foi feito o debate? Não vai ser. Tanto o debate do sistema na televisão político são convidadas pessoas para falar de um lado e do outro. Exatamente. Então não vamos mentir para a população. Mas com o mesmo direito de tempo. Eu falo com muita tranquilidade. Esse debate que vem acontecendo há anos a respeito da privatização de estatais é um debate que vai continuar ao longo desse ano. Eu espero que ao fim desse ano a gente chegue à conclusão de que o melhor para o estado do Rio Grande do Sul, especialmente o melhor para os gaúchos, é a gente fazer com que o governo enfoque suas capacidades gerenciais na provisão de serviços básicos como segurança, saúde, educação e infraestrutura, em vez de ficar se preocupando com gerir empresas que ele sempre vai gerir mal. Quando a gente coloca que o importante é vender e depois a gente vai fazer a conta, depois a gente vai decidir qual é o resultado financeiro para a população. Não, a conta vem antes da venda. Né? É que tu falou que a gente encaminha, depois a gente vê como vai fazer. A gente vai tirar o plebiscito, depois a gente faz a conta e depois vende. Mas aí a decisão depois de vender... Não, eu preciso, a população precisa saber se isso é um bom negócio para a população. Não, vai tirar o plebiscito. Entende? Se a gente... Vai ter o devido debate. Depois de tirar a obrigatoriedade... Sabe qual é o meu receio? O meu receio como eleitor e como cidadão é que esse assunto fique restrito à Câmara, a Assembleia, onde essencialmente existem interesses políticos. Muito
Bem, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre saúde. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de óbitos por causa do câncer. Para entender um pouquinho melhor tudo isso, a gente conversa com a doutora Ana Gelati, que é oncologista. Muito boa tarde, muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês para conversar exatamente sobre o que eu trabalho no dia a dia. Tá certo. Doutora, por que essa incidência é tão grande aqui no Rio Grande do Sul? Falta tratamento, a saúde pública não corresponde? Qual é o principal motivo? O câncer de pulmão, especificamente, aqui no Rio Grande do Sul, ele é a segunda causa de câncer em homens e a terceira causa de câncer em mulheres, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados no Brasil com maior incidência em câncer de pulmão. Isso provavelmente está relacionado ao índice de tabagismo, né? Falando um pouquinho de fatores de risco do câncer de pulmão, a maioria dos pacientes com câncer de pulmão tem uma relação com o cigarro, ou seja, uma exposição passiva ou mesmo o fumo. Mas acho que vale a gente ressaltar que não é apenas o cigarro, né? Existem alguns outros fatores que a gente pode também cuidar. Quais seriam esses outros fatores? É possível, então, ter câncer de pulmão mesmo não fumando? É possível, e isso a gente tem visto cada vez mais nesses últimos anos, porque os estudos, né, e o tratamento do câncer de pulmão evoluiu muito nos últimos 15 anos aproximadamente. Até mesmo existem alguns tipos de exposição do trabalho, né, sílica, asbesto, existem algumas alterações da célula tumoral que podem ser consideradas hereditárias ou não, mas que não são causadas pelo cigarro. E tem coisas ainda, claro que, como tudo, a gente ainda não tem a definição exata. Mas o avanço que a gente teve nos últimos anos foi primordial para que a gente saiba que nem todo paciente com câncer de pulmão vai receber o mesmo tipo de tratamento. E isso eu acho que é uma coisa que vale a gente educar, né, a toda a população. O câncer de pulmão sempre foi muito estigmatizado em relação ao cigarro. Eu acho que o alerta tem que se manter nesse sentido, a gente tem que fazer campanhas de prevenção, de combate ao tabagismo, mas existem outras causas que nos fazem escolher um tratamento diferente para cada paciente. A senhora falou também da questão genética, né? Se a pessoa já tem algum familiar que teve câncer de pulmão, é preciso ir num médico mais cedo, procurar tratamento, prevenção? O que a gente sabe? Em relação a screening e rastreamento, o câncer de pulmão é um dos mais novatos, né? A gente sabe muito mais detalhes em relação ao câncer de mama, câncer de próstata. Existem alguns fatores hereditários, mas eles não são completamente conhecidos. A gente sabe que se alguém na família teve câncer de pulmão ou é um paciente que tem uma doença pulmonar crônica relacionada ao cigarro, isso faz com que aumente a chance de desenvolver um câncer de pulmão. Mas a gente não tem um programa de screening, de rastreamento, que significa avaliar a população, avaliar a família de quem teve câncer de pulmão, tentando buscar outros pacientes com esse mesmo diagnóstico. O que a gente tem em relação ao rastreamento e ao screening são estudos recentes que foram publicados, um estudo americano com mais de 50 mil pacientes que mostrou que fazer tomografia com baixa dose de radiação em pacientes que fumaram muito reduz a mortalidade por câncer de pulmão. Então, isso é um dado que a gente chama de recente, mas ele foi publicado em 2011, 2012, e hoje a gente ainda trabalha em como colocar isso em prática, né, tendo em vista toda a saúde pública e mesmo a privada aqui no Brasil. Quais são os exames que detectam, então, esse câncer de pulmão? A maioria dos pacientes com câncer de pulmão, quando eles se apresentam no consultório, eles têm uma dor torácica, ou tem uma tosse, geralmente um escarro com sangue, perda de peso. Quando existem esses sintomas, a gente vai geralmente fazer tomografias, né? A tomografia do tórax do pulmão é, sem sombra de dúvida, um dos principais exames, tanto para o diagnóstico de um paciente sintomático, quanto para um rastreamento de um paciente que já teve uma alta carga tabágica. Que eu acho que vale ressaltar que significa um maço de cigarro dia por pelo menos 30 anos. E o câncer de pulmão, ele tem cura? Tem cura. Tem cura, sim. E além de ter cura, quando diagnosticado precocemente, a gente tem hoje tratamentos tão evoluídos e tão específicos que os pacientes, mesmo com doença metastática, vivem muitos anos, né? A gente tem pacientes aí com diagnóstico há mais de 8, 10 anos,
de doença já com metástase em outros órgãos e que vivem com qualidade de vida muito boa, né? E com várias opções ainda de tratamento que estão por vir. Então, sim, câncer de pulmão tem cura. Quando diagnosticado precocemente, o tratamento de escolha inicial é cirurgia. Quando a gente tem uma lesão em outros órgãos, que a gente chama de metástase, a gente vai precisar de um tratamento que a gente chama de sistêmico. Seja ele uma quimioterapia na veia ou mesmo um tratamento via oral. Vários tipos de câncer de pulmão hoje são tratados com comprimidos que o paciente pode usar em casa. Perfeito. Então, muito obrigada, doutora Ana Gelati, que é oncologista. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. E volte mais vezes, a casa está sempre de portas abertas. Muito obrigada, Marcele. Boa tarde para vocês, viu? Tá certo. E olha, a gente vai voltar mais uma vez, então, a falar com a repórter Manuela Veiga, que segue lá na zona norte da capital. Mas agora a gente quer saber um pouquinho como é que está o trânsito. Já está chegando na hora do almoço, o pessoal já está saindo para ir almoçar, seja nos restaurantes, seja almoçar em casa. Como é que está o movimento por aí, Manu? É isso mesmo, Marcele. Bom, daqui a pouquinho a gente também vai almoçar, né? Mas sim, o movimento já está intenso aqui agora, né? No Triângulo da CIS Brasil. Muita gente já está empolgada, já está se programando, porque hoje a gente também tem Inter versus Novo Hamburgo a partir das 9h30 da noite lá no Beira-Rio. Importante lembrar que os portões já abrem a partir das 7h30 da noite e hoje a EPTC, claro que vai estar mobilizando as equipes, fazendo todo um trabalho de monitoramento, porque a expectativa de público é de cerca de pelo menos 10 mil pessoas. Então muita gente vai circular aqui hoje pela capital e também especialmente ali nas proximidades do Beira-Rio. E olha só, Marcele, para todo mundo que está acompanhando o programa, sairão ali do Largo Glênio Pérez, nas proximidades do Mercado Público, cerca de 6 linhas de ônibus especiais para levar os torcedores lá para o Beira-Rio. Importante lembrar ali também que naquela região cerca de 20 linhas também vão estar disponíveis para os torcedores que querem ir em direção ao Beira-Rio, tá? Outra informação bem importante é que a Avenida Edivaldo Pereira, Paiva, ali do Beira-Rio, a previsão, Marcele, é de fluxo normal, tá? Então, a princípio, fluxo normal, tudo tranquilo por ali. Ali na travessia da Padre Cacique, para quem circular pela Rua Otávio Dutra em direção ao estádio, ali sim, naquele ponto pode ocorrer algum tipo de bloqueio, enfim, até mesmo para a segurança dos pedestres, de toda a movimentação de torcedores que vai com certeza acontecer por ali. Então, qualquer tipo de bloqueio que tiver por ali, a EPTC vai estar sinalizando, informando aos pedestres, motoristas, para garantir a segurança hoje do jogo. E também, Marcele, falamos já de movimento, de trânsito aqui, aproveitando para dar uma dica para o pessoal aí no aniversário de Porto Alegre. Olha só que bacana, o DMLU vai estar fazendo recolhimento de eletroeletrônicos, eletrodomésticos nas comunidades da Amizade lá no Belém Novo, também na Esperança, no bairro Navegantes, e na comunidade de Nossa Senhora das Graças, também lá na Zona Sul. Aproveitando para dar essa dica, qualquer informação, tudo isso e muito mais no site oficial da Prefeitura de Porto Alegre. Eu vou ficando por aqui, Porto Alegre, mais uma vez, parabéns! E a gente continua com a nossa equipe na rua de reportagem para trazer mais informações para você que acompanha a nossa RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Tá certo, Manu. Só mais uma perguntinha, então. Como é que tá o clima por aí? A gente tá vendo que teu cabelo tá ventando um pouco. Como é que tá? Olha só, Marcele, o clima por aqui, aproveitando, vamos estender um pouquinho essa conversa então. Já tem muito vento por aqui, o tempo eu acho que já vai mudar, a gente já observa aqui algumas nuvens mais intensas, vamos ver se vai chover, se não vai chover, mas o movimento sim, já é intenso aqui na região do Triângulo, muita gente já está aproveitando aí esse clima de almoçar já para começar a se mobilizar aí para o jogo hoje, porque é dia de internacional, né? E é claro também, aproveitando para lembrar o pessoal que a nossa equipe, né, o nosso setor de esportes com os nossos repórteres, Gui Paz, o Pedro, né? JB vai estar todo mundo muito ligado aí em tudo que vai acontecer, em tudo que vai repercutir nessa partida hoje aí pelo Gauchão. Vamos ver o que vai acontecer. Mas enquanto isso, a gente fica rodando aqui pela capital, buscando mais informações para levar para vocês diretamente e sempre ao vivo aqui de Porto Alegre. Eu, Manuela Veiga. Marcele, é contigo. Tá certo, muito obrigada, Manu. Então a gente sabe que se chover mais à tardinha, o trânsito também deve piorar muito. Então, os motoristas precisam ter ainda mais cuidado. Mas o Rio Grande Movimento fica por aqui. Outras notícias no Jornal da RDC às 10 horas da noite. E a gente tem um encontro marcado amanhã, aqui ao meio-dia. Tchau, tchau!